A Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, a Sim Prop Tech e o Shopping Cidade São Paulo apresentam Conversas Artísticas. Salve, salve! Está começando agora o programa Conversas Artísticas. Aqui fala Paulo Bonfá. E aqui é Maiara Bastianella. A gente começa agora mais um episódio que é produzido em colaboração com o CEL Jaguaré e sempre, com a colaboração da Coordenação de Cultura. Nós estamos num estúdio montado no palco do teatro e estamos aqui fazendo estas conversas abertas à comunidade estudantil, à comunidade dos frequentadores do CEL e a todo mundo que se interessa por cultura. O Conversas Artísticas é uma série de programas que são dedicados a percorrer as mais diferentes manifestações culturais e para ajudar a gente a contar essas histórias, sempre convidados incríveis aqui. Bom, o assunto de hoje é especial também. Vamos falar sobre o mundo da música erudita, sobre a regência com o maestro Carlos Moreno. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é sempre uma alegria estar aqui com vocês num espaço tão maravilhoso que merece também um apelido de céu. É o espaço que para o artista é o céu. Eu queria iniciar esse nosso papo trazendo para o universo do dia a dia a música erudita. As pessoas hoje ouvem muitos gêneros diferentes, de muitas formas diferentes. Você entrega a música em muitos formatos, em muitas plataformas, com muitas tecnologias, etc. E as pessoas frequentam eventos que normalmente são os eventos da chamada música popular. Puxa, esse aqui é um evento de samba, esse outro é sertanejo, esse outro aqui é pop. Mas houve um tempo no planeta em que só existia uma música, a música erudita, ou seja, ela era a música popular da época. Como é hoje essa cena na produção, Se produz música erudita original ou se depende muito dos clássicos e dos históricos? Então, Paulo, eu acho essa pergunta, esse questionamento muito interessante, porque, na verdade, quando a gente lembra do que é um Mozart, a inspiração de um Beethoven, de um Bach, era exatamente a música folclórica, a música popular, a música que estava mais perto das pessoas. O Beethoven é o Beethoven porque ele soube agradar. Então, naquela sinfonia, a quinta sinfonia famosa, que tem o pá, muitos dizem ser a batida do destino, Mas, na verdade, era um canto de um pássaro europeu, onde Mozart, que veio antes, Haydn, mais anteriormente ainda, utilizava. Ou seja, essa coisa da música para poucos, erudita, isso não é para mim, eu não tenho roupa para ir, esquece, gente. Inclusive, os instrumentos da época eram os instrumentos que existiam sem eletricidade, sem amplificadores, sem nenhum outro recurso tecnológico. Exato, era muito comum você ver um violino pendurado atrás da porta. Então, o instrumento pertencia ao teu dia a dia. Se você queria ouvir uma música, você tinha que tocar, Então, com o tempo, a coisa foi ficando talvez um pouco assim, nessa mítica, nesse preconceito de que é o teatro muito nobre, uma classe outra, na verdade. Mas o que nós aprendemos como artistas é que realmente essa arte precisa pertencer a todos. Tanto que você vê a Sala São Paulo, o Teatro Municipal, fazendo uma movimentação enorme para tirar essa ideia. Tem várias apresentações gratuitas, ali, aberto para o público, as portas abrem, fim de semana, domingo, Exatamente, se não é gratuito, a preços populares, mais barato que um cinema, quer dizer. Mas é uma meia-culpa, sabe? Quando a gente pensa no que se transformou, no que afastou um pouco essa plateia, que é tão importante pra gente, é porque ela ficou com essa cara de elite. Não tem nada a ver. A música boa, a arte boa, mesmo seja lá qual for, o samba bom, eu já saí na escola de samba, sabe? Eu achei, pra mim foi a experiência mais incrível, foi mais incrível do que até a Nona Sinfonia de Beethoven, que eu já regi várias vezes. Desculpa o Beethoven, Mas, sabe, você está ali na comissão de frente da bateria da Beija-Flor, no Rio de Janeiro. Rapaz, o chão treme.
o chão treme, e é uma experiência que é um outro tipo de música que te dá. Claro, mas sob o ponto de vista da última parte da minha pergunta, que foi um pouco longa, que era assim, hoje existem compositores trabalhando para ativar as orquestras com novas músicas? Sim, na verdade, também é uma reflexão para os novos compositores. Porque se eu componho música num sentido muito acadêmico, é para 10 pessoas, amigos meus da universidade, para discutirmos uma ideia, né? Mas se eu quero que a minha música atual, eu sou compositor, digamos que também nas horas vagas, né? E eu digo como compositor que eu preciso capturar o público. Eu preciso compor a melodia que o público vai se identificar. Então, para todo compositor da atualidade, hoje, que queira ser contemporâneo, tem essa obrigação de se atrelar, como Beethoven fez, ao público. E é interessante, no tempo isso se perdeu, né? Começou ali, todo mundo tinha um violino em casa, de repente virou, a música erudita virou uma coisa de não, o povão não consome esse tipo de coisa, não pode entrar aqui, não pode fazer. Eu vou falar um bastidor aqui pra vocês, a gente tá aqui, né, no anfiteatro do Céu Jaguaré, e o maestro já chegou aqui e começou, não, preciso trazer uma peça pra cá, preciso, né, trazer a orquestra aqui. E aí ele começou a cantar pra ver a acústica do local, né? Como é que foi, maestro? Vai lá, dá uma palhinha pra gente. Então, eu estou encantado com esse espaço, viu? Eu acho assim, é que nós como artistas, quando a gente entra num palco, a gente fala, não quero sair daqui não, deixa eu ficar, sabe? Aqui é o meu lar, na verdade. E eu fiquei tão encantado que eu fui experimentar acústica. Então eu cantei um trecho de uma peça que faz parte da minha ópera, né? Que é uma ópera, aliás, que justamente fala da adoção no Brasil da década de 1950. Essa história, né? E essa canção, que é a Bonjour, faz parte porque a mãe, isso na década de 50, é casada justamente com um cônsul italiano e ela é francesa. E ele canta para ela, que é despertada pelo amor incondicional, uma serenata, né? Que é o Bonjour, bonjour, comment vas-tu, mon amour? Je suis très content à vos côtes, ma chère, mon cœur, réveille-toi pour la vie. Bonjour, petite, la ténèbre est passée. Mon cœur, ma petite, je me sens bien ici, je t'aime. Que lindo, Olha, gente, eu demais. fiquei curioso, você falou, é a sua composição. Em francês? Em francês. Uau! Muito legal. Parabéns. Obrigado. E isso já abre aí uma porta, né, para a nossa conversa sobre o maestro, Sim. Carlos Moreno. A regência é uma posição, vamos dizer assim, solitária dentro do universo da orquestra, que é um coletivo. Só tem um maestro. Às vezes você tem vários instrumentistas de várias especialidades, mas você está lá nessa função da regência. Para quem não está acostumado, ou viu uma orquestra uma vez, ou viu pela televisão, uma transmissão, enfim, um concerto, a formação do maestro passa pela formação musical. Todo maestro tem que saber tocar todos os instrumentos da orquestra ou não? Então, na verdade, você precisa estudar a um ponto que você compreenda a natureza de cada instrumento. Eu estudei trompete, então quando eu olho para o naipe de metais, eu sei da necessidade que ele tem quanto à questão de respiração, o timing e mesmo o gesto para um trompetista é diferente do gesto para um trompista. Ou seja, dois instrumentos de sopro, duas rotinas diferentes. Totalmente. Eu sou formado em violino, né? E violino e canto, e justamente até eu chegar a conquistar aquilo que eu posso me identificar como um maestro, que é mestre, um professor, eu tive que me dedicar ao conhecimento. Eu estudei sax, porque eu queria muito entender melhor a natureza das palhetas, entende? Então é isso, mas estudei de percussão também, quer dizer, na verdade é uma delícia, né? Eu amo o que eu faço, então para mergulhar nesse universo, você não pode justamente acreditar que se eu não fizer essa parte, tudo bem. Não.
o maestro ele precisa mergulhar realmente no mais amplo conhecimento. E quando as pessoas estão lendo ou ouvindo uma informação, qual é a diferença entre uma orquestra sinfônica e uma orquestra filarmônica? É uma questão administrativa, né? As orquestras, eu entendo que elas nascem na história como quase sempre na base dos amadores. Pessoas que gostam, que se propõem a um movimento filantropo, né? Filarmonia, filantropia, na verdade, sem haver primeiro a questão do profissionalismo, né? Então as orquestras se organizaram muito como filarmônicas, orquestras voltadas ou nascidas oriundas justamente de movimentos de amadores, né? Corais filarmônicos também, você usa esse termo para coro também, né? E a sinfônica, ela determina mais justamente o que é a música sinfônica, que é um agrupamento grande, numa diversidade de instrumentos, entende? Então o termo musical é sinfônico e o filarmonia identifica como a natureza da criação daquele grupo. A Filarmônica de Berlim, por exemplo, né, que é muito conhecida, né, nasceu justamente de um movimento de pessoas que queriam tocar. Paulo, vamos tocar? Vamos tocar? Vamos, bora lá, pega o violino que está atrás da porta e vamos juntos? Vamos. Depois a gente vê o que fica. Depois a gente vê o que vai dar, entendeu? É porque faz parte da cultura. A gente não faz as nossas escolas de samba, né? A gente reúne o pessoal e reúne. Alguém está preocupado em ganhar o seu? Não. Está preocupado em se divertir e divertir os outros. Aí vira o que virou, né? Mas, maestro, quanto tempo? Estou aqui pensando, né? Enquanto você está falando. Estudar todos esses instrumentos, além, é claro, né, de regência. Quanto tempo? Em geral, para quem quiser, né, seguir o seu caminho, quanto tempo de estudo, pelo menos? Então, um caso que aconteceu há poucos dias atrás, um colega, um grande contrabaixista, né, que estudou anos na Europa, ele quer se dedicar agora à regência. Ele me perguntou qual é o caminho, quanto tempo leva. Justamente, falei, olha, são 10 anos. Depois de você ser um grande instrumentista ou cantor e ter o dom de ser um professor, então você vai levar 10 anos, que é o tempo para qualquer instrumento. Você quer aprender violino? 10 anos. Piano? 10 anos. Isso é o tempo de aprendizagem do que você vai precisar para o dia a dia, porque igual na medicina, você só aprende na residência. Né? Eu tenho certeza que aos 80 anos eu vou estar regendo assim maravilhoso. Ainda falta aí uns 25. Mas é interessante ouvir o seu depoimento e a pergunta da Mayara foi muito bacana, porque a gente está num espaço educativo, né? De escola, e às vezes a criança vai ficar 15 anos dentro de um espaço escolar, né? E ela está ali sendo municiada com diferentes conhecimentos e estruturado para que aquilo sirva de base para a sequência da vida, né? Na música, profissionalmente, e aí a gente está falando novamente, né, da música erudita, estamos falando sobre a regência, sua especialidade, mas num contexto ampliado sobre as orquestras, os músicos têm que estudar, os músicos têm que praticar, os músicos têm sempre algo mais a aprender, porque ele pode aprender outro instrumento, ele pode estudar uma composição que hoje facilmente você consegue buscar pela internet, até de um autor japonês, algo que antes talvez não fizesse parte do dia a dia. Como trabalho, como profissão, como carreira, o Brasil tem espaço, né, para as pessoas que ou vão adotar um instrumento ou vão querer estudar composição, vão entrar nesse universo da música. E para você, essa escolha foi natural ou as pessoas olhavam meio torto e falavam assim, músico? Mas como assim, eu trabalho? Isso é um hobby. Paulo, até hoje eu sou questionado, mas o que você faz? Né? Quase que vem aquela piada, né? Você rege, mas você trabalha em quê? Ainda. Existe. Isso é algo comum ao universo das artes e demonstra o quanto ainda as pessoas têm uma percepção obtusa, né, sobre o trabalho cultural. Exato. Porque assim, a música é tão necessária quanto profissão que a humanidade se usufrui dela cada vez mais, na verdade. É que a natureza dela, eu acho que é tão impossível de se valorar, porque é arte, né? Você vê um objeto de arte, você diz, isso vale R$1 milhão. Você fala, mas por que vale? Porque vale, na verdade, mas é difícil valorar, né?
E eu percebo que, na verdade, assim, cabe justamente ao artista, né, se valorizar sempre, né, porque é muito comum, bom, se é possível não te valorizar, então é nada, né? Não, tem um valor, tem um custo, né? É normal. O músico precisa fazer o seu supermercado, precisa ir ao dentista, ou seja, ele faz isso tudo, né? E ele, tanto que ele conquista o seu lugar, né? Eu tenho vários amigos, todos profissionais muito bem colocados. A questão no Brasil é que o funil é estreito, sabe? Assim, se você pensar quantas orquestras sinfônicas profissionais nós temos, pouquíssimas. Talvez, pensando rapidamente aqui, 15, 16, talvez 20 orquestras sinfônicas, né? Realmente estruturadas como em questões trabalhistas, digamos assim, você tem pouquíssimas. E elas são ainda corpos estáveis mantidos pelos governos? Cada vez menos. Tá. Né? Cada vez menos, né? Entretanto, né, eu acho que a nova geração, já sabendo que não vai ter a sua cadeira numa orquestra, eu percebo que estão virando empreendedores. Entende? Porque o consumo da arte existe, o consumo da música existe. O que você não pode mais como artista é ficar esperando que algo vai acontecer. Não. A gente trabalha também com jovens, né? E eu sempre falo, olha, vocês precisam se inscrever nos projetos, vocês precisam montar o grupo de vocês, porque as pessoas querem. Né? Ok, uns vão conseguir realmente entrar para uma OSESP, para um teatro municipal, para uma filarmônica de Viena. Mas as vagas são pouquíssimas, né? Pouquíssimas. Se você ficar esperando isso, pode ser que não aconteça nunca. Quantifica para os nossos ouvintes. Numa orquestra sinfônica profissional, qual é o tamanho máximo que pode alcançar em quantidade de músicos aquele conjunto? A média de uma orquestra sinfônica, 84 a 112. Muito bem. De 84 a 112. Qual é uma idade limite em que um músico ainda está performando com grande qualidade? Então, em média, bate nos 70 anos. Ou seja, se você vai esperar que alguém se aposente ou altere para liberar uma vaga, não dá, né? Você tem um ciclo longo, porque é uma arte que permite trabalhar com uma carreira longa. Inclusive, acho que a experiência contribui muito, como foi a sua menção, né? A comparação com o médico, entre a teoria e a prática, né? Exatamente. Ou seja, outros países, né, Estados Unidos, Alemanha, é uma orquestra em cada esquina, essa que é a verdade. Então a possibilidade de você conseguir uma cadeira é muito maior, tanto que você vê muita gente do Brasil indo embora, porque tem o sonho de tocar em uma orquestra. Se aqui não é possível, ele vai buscar fora, né? Sim. Entendeu? A formação no Brasil é sólida, desculpe, mas era só para entender esse movimento de conseguir um lugar em outro país, tendo sido, vamos dizer, forjado em território nacional, é possível competir com os artistas formados em outros lugares? Sim, nos últimos 40 anos houve um movimento justamente de muita gente que foi estudar na Europa e retornou, e vem formando assim um nível muito alto de jovens talentos, né? Um exemplo deles é o Guido Santana, que é um violinista muito jovem, que ganhou o concurso mais importante na Europa de violino. Foram gerações de violinistas e professores no Brasil para se chegar nesse fenômeno, entende? Então a gente tira o chapéu a todos esses professores que retornaram, construíram e realmente mergulharam na questão do ensinar. Então o Brasil, sim, produz hoje em dia músicos de altíssimo nível internacional. Olha, você falou em empreender, me chamou aqui a atenção, né? A gente é muito educado, ensinado, enfim, até mesmo na comunicação, no jornalismo, não, você tem que trabalhar em tal lugar, né? A gente está aí para ser empregado não sei aonde. Buscar uma colocação. Exato. E muito pouco se fala, acho que também é importante, né? Você buscar algo, para algumas pessoas, mais fixo, mas pouco se fala sobre empreender. E é o que a gente faz muito em comunicação, por exemplo, nas artes. Onde que um músico pode hoje empreender? De que formas, né? Que você falou que muitos têm que buscar empreender porque não tem realmente espaço para todos nas orquestras e tal. Como que faz isso? Olha,
você pode abrir uma escola. A primeira escola que eu abri, eu tinha 20 anos. Eu tinha 100 alunos na minha cidade, em Petrópolis. Então, quando eu falo isso, eu não estou falando de que eu li, não. Eu vivenciei. Colei muito cartaz em poste. Isso é empreender. Não fiquei esperando, sabe? Eu tinha 20 anos, ainda não tinha feito a faculdade, mas já tinha essa compreensão, né? Isso lá em Petrópolis, E você dava aula de quê? Desculpa. de violino. Violino. E minhas primeiras experiências na regência foram justamente porque eu criei uma escola, tinha 100 alunos e pintou uma orquestrinha das crianças. E aí que eu me dei conta, eu preciso aprender mais para empreender melhor. Entende? E foi exatamente isso que aconteceu. Aí eu fui fazer a faculdade, eu ganhei a bolsa, fui para a Suíça, estudei no mundo todo. E aí quando eu retornei melhor, mas é assim que funciona. Então, na verdade, um grupo para tocar em eventos te dá um sustento muito bom, se você toca em casamentos, em festas e tudo mais. Quer dizer, eu não estou falando muito da questão, mas eu quero tocar Mozart, eu estou falando da questão do sobreviver, né? Do prestar o serviço, né? Então, hoje em dia você pode formar grupos, você pode se especializar em aprender como se inscrever em projetos, como, por exemplo, o PROAC, as leis na de verdade, programas para editais, etc., que fomentam, né? A gente tem que aprender essa coisa, né? Eu falo para vocês, eu tive também essa ideia. Eu quero ter um emprego X no lugar X dos sonhos, né? De repente eu falei, tive que abrir minha empresa. Depois de 50 anos eu fui abrir a minha empresa. Falei, agora eu vou me inscrever para o PROAC. Como é que faz? Entende? Que é um dos programas, né, de incentivo. Que é maravilhoso, é super democrático, quer dizer, mas cabe ao artista hoje, né, aprender essas questões todas. A faculdade não ensina e não muito estimula. Não. Esse que eu vejo o negócio. Seria muito legal, 6 meses de curso. Aprenda a ser um empreendedor. Se viabilizar, né? A se viabilizar. Mas muita gente pode estar pensando também, eu acho legal, mas eu já não estudei música, ou eu não sinto facilidade com instrumentos, etc. E nós temos tentado percorrer essa dimensão econômica das artes, sob o ponto de vista de que, para acontecer a sua regência com a sua orquestra, uma série de outros profissionais que não são maestros nem músicos, precisa existir de tudo, desde montar o palco, carregar os instrumentos, cuidar da logística, acertar as finanças, até a iluminação, afinar a limpeza, a acústica, né? a afinação, os técnicos, enfim. Existe uma cadeia de gente trabalhando com música sem ser músico, é isso que eu quero dizer. E sabe, Paulo, eu sempre falo, quando eu percebo que um colega tem esse dom, eu falo, cara, você tem que entrar nesse meio, porque pouquíssima gente sabe fazer um mapa de palco sinfônico. Opa, como é que é isso? Mapa de palco, você tem que saber no papel... Posicionar todo mundo. Posicionar todo mundo, antes da orquestra sentar lá. E porque os palcos mudam de tamanho, Mudam de né? tamanho. Um é mais estreito, outro é mais comprido, É uma coisa plateia tão sensível, uma orquestra mal montada destrói o som. Então, o cara que sabe isso, que gosta de fazer, meu amigo que está me ouvindo, vá fundo, porque pouca gente sabe fazer mapa de palco. E tem que ter muita noção de música, por exemplo, para montar um palco, para fazer mapa de palco? Tem que ter uma vivência. Mas não precisa ser, nossa, eu toco violino como ninguém, nada disso. Não, aí que tá, é outro ramo, entende? Mas quanto mais o cara souber, um tímpano, né, que é aquele panelão, né, aquele tamborzão lá, chama-se tímpano, né? Se você pegar nele errado, você quebra o instrumento. Entende? Montador de orquestra. O montador já é outro departamento. Se você quer ser um bom montador de orquestra, atenção, poucos sabem fazer o serviço. Poucos sabem como se carrega um gran caça, sabem montar a percussão de uma orquestra. O gran caça. Vamos traduzir. Bumbo sinfônico, aquele é o maior de todos, uma delícia, é terapêutico tocar aquele negócio. Ele tá no fundo ouvir normalmente. É bom, é gostoso ouvir, parece que tá liberando uma energia, né? É a trilha do Assim Falou Zaratustra do 2001? Tá lá, Tom, tá tom, lá. tom, Aquele é o tom, tímpano, e tem um gran caça também. Mas é uma referência pop, vamos dizer assim. Boa. Nós estamos aqui no Conversas Artísticas de hoje, direto do palco do Céu Jaguaré, com o maestro Carlos Moreno, falando sobre música erudita, sobre a carreira dele e essas particularidades que às vezes não estão no nosso dia a dia. E esse mercado possibilita que você também gere produtos, né? Produtos, gravações.
Eu imagino que seja uma diferença grande entre gravar em estúdio e gravar ao vivo, né? E você vai trazendo diferentes obras, e às vezes a mesma obra feita com 2 maestros, 2 orquestras, embora seja a mesma obra, ela é diferente, né? Exato, exatamente. Você consegue dar uma interpretação a algo que foi feito há 200 anos, há 100 anos, e trazer algo diferente, que é a sua personalidade naquela execução? É como ler um livro. Na verdade, as páginas estão ali, as palavras são as mesmas, impressas, só que a interpretação, a maneira de você ler até, né, é muito pessoal. A questão da música é que lógico, você tem que estudar, saber o contexto, porque cada período da música, né, o período de um Vivaldi, de um Mozart, de um Beethoven, tem as suas nuances diferentes, principalmente de intensidade, andamento, que é a velocidade da música, né? E quando você, por exemplo, pega aquela música famosa do Mozart, que é o pam, pim, pam, para, pa, pa, pi, pa, pi, pa, pa, para, pa, 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 que está muito em telefone, sinal e tal, né? Aquilo você tem várias possibilidades de leitura, de interpretação. E aí você tem que ler, você tem que saber o estilo, né? E o cantar interior, né? Eu sempre falo que o som da minha orquestra é o meu cantar interior. E cada maestro tira um som diferente de uma mesma orquestra. Isso que é o mais curioso, é incrível, né? Como o ser humano é sensível, né? Com certeza. E nessa experiência, Mayara, da orquestra tocando, uma ópera tem ainda uma diferença, né? Uma ópera é um espetáculo teatral. Né? Tem os atores em cena, não só o canto lírico em si, né? O canto, né? Mas tem a circulação pelo palco, o figurino, o cenário, etc. Né? Você compôs uma ópera, né? Você está pensando na música, né? Está pensando na melodia, está pensando na letra, né? E de certa forma está pensando na direção. O que vai acontecer nesse momento enquanto estão cantando essa história, né? Tem uma história se desenrolando. Exato. O Brasil tem Carlos Gomes, né? Que no meu conhecimento superficial, entendo ser o mais renomado compositor de ópera, né? É o tema da Voz do Brasil, Sim. O Guarani. Isso. As óperas, elas... Só um momentinho, vocês dois já são contratados pro meu coral. Tá? Mas ela falou, não canto nada, só afinação ótima, voz bonita, barítono. Tá doido? Não, a gente tá aqui dando palpite, tentando não ofender os ouvidos alheios. Exato, e já tentando também trazer um pouco para as pessoas, porque as pessoas não têm essa noção de que o que tem é muitas aquela obras. trilha da Voz do Brasil? É uma ópera do gente, Voz do é Brasil. Gomes, É a protofonia da ópera, é a peça que abre a ópera, o Guarani. Né? O Carlos Gomes, assim, na verdade, é o nosso grande gênio da ópera. Ópera é a arte total quando se fala de música, né? Porque você tem, como você comentou, Paulo, você tem a parte cênica, aí entra iluminação, entra figurino, entra cenário, né? Tanto que a orquestra fica embaixo, né? Escondidinha, para chegar o mais possível quase que de um teatro ou mesmo uma música de cinema, né? Para a compreensão do público, né? Carlos Gomes eu acho que, na verdade, Carlos Gomes é uma questão nossa, que eu acho também que deveria ser muito mais tocado, né? Eu acho que o público brasileiro talvez conheça muito mais o Verdi, né, que é um compositor italiano, do que o seu próprio Carlos Gomes, né? Entendo que sim, né? Das poucas pessoas que estão acompanhando, talvez, né, a ópera com mais frequência e se dedicando, né? Os nomes internacionais são predominantes. E a experiência de gravação que eu mencionei, acabei não prosseguindo, onde a tecnologia tem auxiliado as orquestras? O que de equipamentos ou de programas, né, de softwares tem auxiliado um maestro ou um músico hoje? Então, isso é uma outra área de trabalho que exige dos técnicos de gravação terem estudado regência. Os bons técnicos que gravam hoje foram estudados para ser maestro. Eles sabem ler uma partitura, né? E o equipamento hoje em dia te permite você chegar... E aí é uma armadilha também, Paulo. Ele te permite você chegar numa perfeição que não existe. Seria anti-humano aqui. Anti-humano e anti-musical,
né? Eu tenho gravações antigas que você ouve, você sabe o temperamento que rolou naquele dia de gravação. Se a orquestra estava triste, se o maestro era opressor, você sente na música o que está acontecendo. Hoje em dia não, você passa por vários e vários filtros, você ouve em casa, bota o fone e fala, tá perfeito. Mas a música foi feita para emocionar. Tanto que, às vezes, passou por tantos filtros que eu falo, gente, vai assistir ao vivo, para você entender. Porque eu coloquei ali, ouvi aquele tal Wagner e parei no meio, porque não achei legal. Eu falo para você, eu também não achei legal. Mas se você for no ao vivo, né, você vai ver que é diferente. Então, o desafio hoje, para quem trabalha com gravação, é não apagar a emoção. Usar Entende? menos filtros, digamos. Exatamente. Você tem que saber usar da tecnologia, mas entender que ela tem que ter uma assinatura do artista E vai emocional. até um limite. E vai até um limite. Porque a gente fala muito aqui no Conversas Artísticas, né, com nossos entrevistados, sobre a inteligência artificial, sobre tecnologia. E muitos deles têm essa preocupação, olha, pode ser que, de repente, eventualmente venha a substituir. Outros dizem, não, eu uso ali, é legal a inteligência artificial porque me dá um start na minha criatividade. No caso da sua área, para o futuro, pelo que eu estou vendo aqui, nada substitui, né? A inteligência artificial não vai ser O que muito... é um violino? Violino é pau e corda. Isso é insubstituível. Não tem jeito. Duvido. Entendeu? Viu inteligência artificial? Eu duvido. Pensando no seu trabalho, né? Temos aí pela frente o lançamento de uma gravação ampla de Almeida Prado. Exatamente. É que bom falar desse assunto, né? Almeida Prado, um compositor que eu tive a satisfação de conhecê-lo no âmbito familiar, que estaria esse ano completando 80 anos de nascimento, é, na verdade, um dos maiores gênios da música ao lado de Villa-Lobos. Ele fez justamente uma ponte entre o nacionalismo, que é aquela música que Villa-Lobos fez muito homenageando o folclore, né? E esticou até o século XX, início do século XXI, trazendo uma outra linguagem. E o que é legal? Nós gravamos a integral para violino e piano do gênio Almeida Prado. O que é a integral para o público leigo? Sim. É o trabalho total, são todas as obras que ele compôs. Tudo que ele compôs reunido numa série de gravações. Tanto é que Exatamente. são quantos? 4 CDs? São 3? 3 CDs. 3 CDs, ó só. O que, para quem não sabe o que é um CD, A nova significa geração. quantas horas de gravação, né, nesta Nossa, sequência. são meses. Ó, tem uma faixa que tem 21 minutos e 58 segundos, Exatamente. né? Então, É uma música popular, um samba ou uma música que a gente ouve na rádio, a média é 13 minutos. É o tempo, aliás, assim, meio mercadológico, né? E você vê aí que são 3 CDs, são 41 faixas, se não me engano. E a integral de uma obra que... O que é legal nesse CD? O Almeida Prado escreveu desde música para novela, não que tenha sido tocado, mas eu digo no approach do público, até aquela coisa para os poucos amigos que entendem muito e são muito eruditos. Para entendeu? demonstrar um virtuosismo, talvez. Sabe? Aquele desafio mental que o artista gosta de se submeter, né? Então, para a gente está sendo uma alegria muito grande compartilhar com vocês desse trabalho, que é um trabalho que deu muito trabalho. imagina. E o título é Cantiga de Amizade. Cantiga de Amizade. Almeida Prado, Cantiga de Amizade. Tem lançamento previsto para plataformas online? Eu que já estou pensando no... Exato. Porque Então, hoje eu acho interessante, porque pouco se fala em CD hoje, Mídia né? física. A mídia a mídia física. Às vezes não tem nem como tocar a mídia física Não mais, tem, né? Não tem no exato. carro, às vezes a pessoa não tem Não mais tem um mais, toca CD. Gente, É toca um CD problema existe. que a gente enfrenta, então, quer dizer... Mas, logicamente, acaba que vira quase que um documento, né? A mídia Sim. física. E estará também nas principais plataformas Ótimo. digitais. Hoje em dia você não pode fugir disso, é a nova realidade. Né? E veio muito en passant o seu comentário sobre meses de preparação e de ensaio e de estudo. Sim. E para o registro, né, definitivo, ou seja, agora nós temos a gravação, Exato. valeu essa, né? Exato. Grava uma, grava duas, não, Exato. essa aqui aconteceu isso, essa aqui podemos melhorar. Isso. Tem um momento em que você, depois de ensaiar com um grupo ou com uma orquestra, que seja frequente, que seja com boa sequência de repetição,
de você falar, bom, melhor do que isso não vai? Tipo, podemos abandonar agora, porque Rapaz, chegamos no nosso... Dá até vontade de tomar um copo d'água agora. Ou assim, nunca vai chegar, né? Tá, é o melhor que pode sair. Porque os escritores às vezes falam, o livro chega uma hora que a gente abandona, porque senão toda vez que a gente relê, a gente quer alterar um pedaço, acha que pode ficar melhor, aí o editor vem, ou ele confisca e fala, não, tá aqui, a gente vai lançar, esse livro acabou, né? Exato. Senão corre o risco de nunca terminar. Tem aquela famosa ideia, né, que chega uma hora que você tem que botar moldura e entregar o quadro. Ele já não lhe pertence mais. O artista, eu sou muito exigente, essa coisa toda, mas eu preciso entender que essa perfeição tem um limite. Eu estou falando isso assim, sabe, não é fácil, né, para o artista, porque a gente realmente gostaria que não, ainda pode ser, mas como você falou, chega uma hora que você tem que entender, já não me pertence mais, está na hora de entregar o trabalho, entende? E é claro, dentro de uma busca, né? Mas para qualquer artista, emoldurar o quadro, entregar, vai, tchau, é um filho, vai. Quanto tempo foi para fazer tudo isso? Então, esse projeto todo, desde a formatação, que foi formatado pela Constância Almeida Prado Moreno, que é filha do compositor, né? 2 anos. Ou seja, nesses 24 meses, esse foi um trabalho em andamento, né? Exato. O que veio de diferença, e imagino que alguma tenha acontecido, pós-pandemia para o universo da música erudita e para as orquestras, para os regentes? Então, que mundo nós vivemos, né, Paulo? Né? É um mundo realmente... O pós-pandemia foi, para o artista, acho que um ponto de reflexão, porque nós ficamos impossibilitados, né, de trabalhos e tudo mais, pelo fato de não poder ter público, né, de cantores tendo que usar máscaras, imagina, impossível, né? O pós-pandemia nos levou a uma reflexão, pelo menos assim o que eu acredito, que a nossa missão é muito mais importante. A gente tem uma missão realmente nas mãos de transformar e buscar resgatar algo antes da pandemia, porque mudou. É como se as pessoas ainda estejam refratárias. É uma coisa, é um fenômeno, sabe? É um fenômeno, né? Mudou muito a mentalidade, eu acho que das pessoas. E a nossa necessidade de buscar um caminho de expressão, de tocar novamente as pessoas, está sendo um grande desafio. A reconexão, né? Talvez seja essa reconexão com o público e com a experiência de estar numa sala, de estar num parque ou num ambiente em que vai acontecer uma apresentação musical. Exato. Eu acho que é isso. Desculpa, e as pessoas estão voltando? Sim, realmente como sim. era? Elas voltaram, você até tem concertos maravilhosos, com o público presente, mas a temperatura da coisa mudou. É um pouco difícil de explicar, entende? E a gente tem que procurar entender o que acontece e trazer de novo as pessoas para essa grande alegria, né? Porque a gente falava aqui antes de começar, né, sobre como a arte, como para mim, eu penso, né, como deve ser bom trabalhar com arte no sentido de, eu ouvi você cantando aqui no início e aquilo me deu uma sensação boa, sabe? Você, quer dizer, o seu trabalho, ele modifica as pessoas, né? Ela faz as pessoas olharem para dentro, olharem para fora e ninguém sai de uma apresentação sua do jeito que entrou, né? Então, como que é para você? Eu imagino que quem trabalha com arte deve ser ótimo da cabeça, né? Não tem problema de saúde mental nenhum, né? Porque, poxa, você faz a diferença, faz as pessoas felizes, é uma coisa muito... O artista, porque nós que produzimos a arte, a gente precisa buscar em outras coisas, às vezes, uma válvula, né, de escape, sabe? Porque pra gente é trabalho, né? Faz parte da missão, é maravilhoso. A maior alegria realmente é olhar para a plateia e no final todo mundo bem mais feliz, entendeu? Aqueles aplausos. Mas a gente fica suado, paca, viu? Né? Quer dizer... O artista, assim como os atletas em boa medida, trabalham onde os outros se divertem. Isso, né? Exatamente. É uma relação diferente, né? A sua plateia está lá para sair da rotina, sair do dia a dia, ter uma experiência diferente e não está trabalhando. Quem está trabalhando, né, é a equipe do outro lado do palco. E
para a gente trazer um pouco mais pro dia a dia de quem é mais jovem, não teve ainda a oportunidade de ver uma orquestra tocando, mas não entende direito ainda, puxa esses nomes estrangeiros, essas composições, essa história. As orquestras, não é de hoje, também executam repertórios populares, também fazem colaborações com bandas de rock, com outros gêneros musicais, né? Como que na sua experiência entra esse tipo de ferramenta até para uma conexão com um público novo? Eu tive uma alegria muito grande na minha carreira de tocar com Moraes Moreira. Na época nós gravamos o primeiro CD acústico. Não sei se vocês vão lembrar disso, que de repente virou uma moda. Sim, muitos trabalhos foram Titãs, feitos. então começou com quarteto. Rita Quando Lee, você viu foi Rita assim Lee, que foi, todo mundo. Eu toquei com a Rita Lee, eu toquei com Titãs. Eu tive uma vivência muito grande. O primeiro público que eu toquei para 10 mil pessoas foi no interior de Minas Gerais com Moraes Moreira. Aí eu falei, nossa, que legal isso, gostei, né? E de vez em quando na minha carreira eu tenho a oportunidade de tocar, por exemplo, com Toquinho, né, que foi uma delícia, de tocar com grandes artistas, Fabiana Cosa, sabe? E ali realmente você faz um elo, você tem uma oportunidade de mostrar, ei gente, olha como é que fica legal aqui com uma orquestra sinfônica junto, num samba. Aí todo mundo, uau! E aí você transforma aquela composição para uma partitura de orquestra. Exatamente. Porque originalmente o rock não foi pensado para ter um violino e ter lá um oboé tocando uma passagem da música, né? Exato. Tem meio do Raça Negra agora. Aquela abertura do CD, desculpa, até te atrapalhei aqui, bom, mas é porque eu só pra tava não só perder olhando o o fio, cronômetro. porque criou-se uma outra música, uma outra coisa envolvente, combinou super, né? A orquestra ali com Raça Negra. A orquestra jazz sinfônica faz um trabalho muito bonito, né? Ela é dedicada justamente a fazer constantemente esse tipo de trabalho, né? Mas a gente que é mais voltado à música erudita, música de concerto, quando eu tenho essa oportunidade, cara, eu saio feliz, eu saio com um sorrisão aqui, tô falando, maestro, tá feliz? Hoje tô. É uma delícia. Isso, né? Ajuda a trazer a música erudita, né? Claro, para a população em geral também, né? Sim, aí o povo, muitas das vezes é isso, né? Na época do Moraes Moreira, aquelas 10 mil pessoas tiveram a oportunidade de ver um violino, talvez pela primeira vez, entende? Mas foi uma coisa genial que o Moraes fez. E não pude deixar de notar que aqui no nosso estúdio montado sobre o palco do Teatro do Céu Jaguaré, o maestro Carlos Moreno chegou com uma bolsa de partituras. E esse material é um material de estudo, é um material de criação. E outra coisa, o que as pessoas pensam, se é que te abordam, quando te veem com partituras espalhadas numa mesa, num restaurante, sei lá, numa padaria? Então, as partituras que eu ando atualmente são do próximo concerto que eu vou reger, né? E é um trabalho mental, de memorização, de você aprender. Eu gosto de estudar ao ponto de, por exemplo, numa área de ópera, eu também ser capaz de cantar. Ou seja, eu preciso conhecer aquela música que eu vou reger. Então, vira o meu instrumento constantemente comigo, né? A partitura é um instrumento de estudo silencioso, né? Tanto que eu estou na padaria, eu abro a partitura, vejo as pessoas olhando assim, né? Nossa, cara doido, né? Mais um café, mais um pãozinho, já comi 3, já foram 3 cafés e eu tô lá na partitura, entende? Quer dizer... Mas essa é a vida do maestro, né? A gente tem que mergulhar na partitura. Aqui tem música do Beethoven, do Wagner, de compositores que são meus heróis, né? Eu amo fazer isso. E aí você, na verdade, também, né, demonstra para os seus regidos, né, para a orquestra, que você está dominando aquela peça, também pode guiá-los, né? A questão que eu acho que é muito interessante, a origem da palavra maestro é professor. No espanhol, maestro é professor. No italiano, maestro é professor. Eu tenho que ser capaz de ensinar. Como é que eu vou ensinar se eu não sei nem para mim? Aí, algo errado, né? E o músico, que é muito experiente, eu trabalho com músicos que tocam há 30 anos em orquestra. Eles identificam como um aluno, esse é um bom professor, esse é um professor chato, que professor legal, hein? Né? Então, cabe a mim realmente ser um ótimo professor. Muito legal, né, Mayara? Foi um papo que passou rápido. Já? Eu fico sem o cronômetro, eu só fico aqui. Como assim? Olha, maestro Carlos Moreno, eu quero muito agradecer. Foi uma honra pra gente ter conversado contigo. E
tenho toda a certeza que os nossos ouvintes saem dessa conversa também muito inspirados. É muito bom conversar com gente com um brilho no olho que nem você. Muito obrigada, viu? Obrigado. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Até a próxima. Apresentação: Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, Sim Prop and Tech e Shopping Cidade São Paulo. Você ouviu Conversas Artísticas.